Oi, pessoal. Eu me chamo Brando Vargas, sou trabalhador da ABBM, da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, e é um grande prazer estar mais uma vez aqui no canal da ABBM, no canal ABBM TV, para mais uma conversa. Então, boa noite a todos. Bom, eu estudei para trazer para vocês um pouco, mas sobre a doutrina espírita. E eu agradeço, então, desde já, por estarem assistindo. Muito obrigado pelo carinho da presença. Obrigado também pelas perguntas, pelas colocações e questionamentos, elucidações que tenho recebido desde que iniciei as nossas conversas online, aqui no canal ABBM TV. Bom, gente, a sepultura, ela é o fim de tudo? O que existe após a morte do corpo? Então, hoje, vamos conversar sobre as relações de além-túmulo. Esse é um dos assuntos que compõem a parte 2 de O Livro dos Espíritos. Mais especificamente, as questões 274 a 290 de O Livro dos Espíritos. Então, hierarquia, autoridade e subordinação entre os espíritos existe? Existem dois mundos distintos: o corporal ou material, composto pelos vivos, e também existe outro mundo, que é o mundo espiritual, ou dos espíritos, composto também pelos vivos. Sim, é vivo, são vivos também, porém com corpos materiais, sim, materiais, porém materiais mais sutis, ou seja, menos densos em relação ao corpo que nós usamos agora na vida física. Bom, essa segunda parte de O Livro dos Espíritos, então, fala sobre esse mundo dos espíritos, que é o mundo para o qual nós sempre retornamos todas as vezes que morremos. Só o corpo material é que morre. Mas a vida continua, gente. Continua no mundo dos espíritos. Enquanto os homens, devido à materialidade do corpo, estão na Terra, o mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor. Vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. No mundo espiritual, as almas se mostram como são. Há espíritos bons e espíritos maus. Igual aqui nós temos, na nossa vida cotidiana. Há diferentes ordens e hierarquias entre os espíritos. Aquele que em vida era poderoso, era rico, poderá não mais ser, após a morte do corpo mais denso, do corpo físico, corpo de carne, o sentimento e as boas ações, a que possibilitam que no mundo dos espíritos, por exemplo, um soldado, de repente se torne mais elevado do que um general, ou um plebeu aqui no plano terreno, se torne no mundo espiritual mais nobre, muito mais nobre do que um rei, por exemplo. Não é possível esconder nada dos espíritos, tanto nós aqui encarnados, e pior ainda no plano espiritual. Não é possível esconder sentimentos e pensamentos dos espíritos, tanto aqui na vida material, mais densa, e muito menos no plano espiritual. A vida física ela é passageira. É no estado espiritual que nós, espíritos, colhemos os frutos do progresso realizado em nossas encarnações. Então, de acordo com a maneira que vivemos, nós poderemos
ser recebidos ou não por amigos queridos e parentes na vida além do túmulo. Então é no mundo espiritual também que o espírito se prepara para novas lutas e aprendizados. Sim. Então, no mundo espiritual, a comunicação entre os espíritos ocorre pelo pensamento, através do fluido cósmico universal. As afinidades, simpatias e antipatias aproximam ou afastam ainda mais os espíritos. Então, gente, vamos conversar um pouco mais sobre essas situações que eu estou introduzindo aqui para você hoje. Bom, e agora nós vamos aqui ao texto de abertura da nossa conversa de hoje, que o nome do texto é Do Noticiário Desencarnado. Esse é o texto, é um texto que compõe o livro Reportagens de Além Túmulo. Como vocês podem ver aí, o espírito que ditou o texto foi Humberto de Campos, também conhecido antes como Irmão X, médium que psicografou, que recebeu a mensagem no plano físico, foi o nosso querido Francisco Cândido Xavier. É um livro Reportagens de Além Túmulo, do noticiarista encarnado, né, que é o texto, médium Francisco Campos Xavier e o espírito Humberto de Campos. A sepultura não é a porta do céu e nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. O homem não encontrará na morte mais do que a vida. E no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Falar, pois, de homens e de espíritos como se fossem expoentes de duas raças antagônicas vale por falsa concepção das realidades eternas. As criaturas terrenas são igualmente espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Eis a verdade que o cristianismo restaurado difundirá nos círculos da cultura religiosa. Quanta gente aguarda a grande transição para regenerar costumes e renovar pensamentos. Entretanto, adiar a realização do bem é sempre menosprezar patrimônios divinos, agravando dificuldades futuras. O deslumbramento que invadiu as zonas de intercâmbio entre as esferas visível e invisível operou singulares atitudes nos aprendizes novos, em círculos diversos, companheiros nossos, pelo simples fato de haverem transposto os umbrais do sepulcro, são convertidos pelos que ficaram na terra em oráculos supostamente infalíveis. Alguns amigos, porque encontraram benfeitores na zona espiritual, esquecem os serviços que lhes competem no esforço comum. Médiuns, necessitados de esclarecimentos, são transformados em semideuses. A alegria da imortalidade embriagou a muitos estudiosos imprevidentes. Dorme-se ao longo de trabalhos valiosos e urgentes, à espera de mundos celestiais, como se o orbe terrestre não integrasse a paisagem do infinito. É necessário, portanto, recordar que a existência humana é oportunidade preciosa no aprendizado para a vida eterna. Ensina-se-nos aqui que espíritos protetores e perturbados, nobres e mesquinhos, podem ser encontrados nos planos visíveis e invisíveis. Cada criatura humana tem a sua cota de deveres e direitos, de compromissos e possibilidades. Zonas felizes e desventuradas permanecem nas consciências,
na multiplicidade de posições mentais dos espíritos eternos, tanto na terra como no céu. A responsabilidade é lei. Neste quadro de observações, o Consolador é a escola divina destinada ao levantamento das almas. Urge, pois, que os discípulos se despreocupem do espiritismo dos mortos para colocar, acima de todas as demonstrações verbalistas, o espiritismo dos vivos na eternidade. Dentro de cada aprendiz há um mundo a desbravar. A Terra é também a grande universidade. Ninguém despreze a luta, o sofrimento, a dificuldade, o testemunho próprio, a luz, o bem, a sabedoria e o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido e as mãos generosas dependem do esforço pessoal antes de tudo. O sol ilumina o mundo, a chuva fecunda a terra, a árvore frutifica, as águas suavizam a aridez do deserto, mas o homem deve caminhar por si mesmo. As maravilhas e dádivas da natureza superior não eximem a criatura da obrigação de seguir com o Cristo, para Deus. Quando tantos companheiros dormem esquecendo o serviço, ou contendem por ninharias, copiando impulsos infantis, trago-te, leitor amigo, estas reportagens despretensiosas, lembrança humilde de humilde noticiarista desencarnado. As experiências relacionadas nestas páginas singelas falam eloquentemente de nossas necessidades individuais. Não devemos continuar na condição de meros beneficiários da casa de Deus, reincidentes nas dívidas e falhas criminosas. A providência nos oferece tesouros imperecíveis. O Pai repartiu a herança com magnanimidade e justiça. Não há filhos esquecidos e todos somos seus filhos. Trazendo-te, pois, meu esforço desvalioso, feito de coração para corações, termino afirmando que todas estas reportagens são reais e que seus nomes das personagens obedecem à convenção da caridade fraternal. Aqui não há ficções nem coincidências. Cada história representa um caso individual no imenso arquivo das experiências humanas para a compreensão da vida eterna. A mensagem que está no início do livro, Reportagem de Além Túmulo, foi psicografada por Chico Xavier em Pedro Leopoldo em 8 de dezembro de 1942, ditada pelo espírito Humberto de Campos. Bom, e agora, após ler, essa grande mensagem, que dá muito o que pensar, vamos aí elevar os nossos pensamentos para iniciar a conversa de hoje, já que afinizamos nossas vibrações, prestando atenção na leitura da página e acompanhando. E assim, fechando nossos olhos, agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Pedimos amparo para mais essa conversa. E que todos, que na verdade estão reunidos nesse grande salão virtual, pela união de mentes e de vontades em participar desta conversa de hoje, que todos possamos ser protegidos e amparados pela espiritualidade amiga, que possamos desenvolver bem essa conversa e dela obter muitas reflexões e aprendizados. Que assim seja, Pai querido, no amparo de Mestre Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, nós agora vamos adentrar no nosso estudo das relações de além-túmulo, e agora vamos iniciar, conversando sobre o mundo espiritual. Tá? E nessa conversa sobre o mundo espiritual, vocês acompanham um quadrinho em resumo enquanto eu falo com vocês. O espírito de Humberto de Campos nos diz, no livro Reportagens de Além Túmulo, que aliás a mensagem dele agora, e o livro,
o texto foi tirado lá, né, do livro. Então, ele nos diz, né, no texto que nós lemos, que a sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. A sepultura, segundo ele, Humberto de Campos, é o bangalô subterrâneo das células cansadas. A sepultura, então, é o silencioso depósito do vestuário apodrecido, né? É o corpo de carne que se deteriora ao longo da vida e mais ainda após o desprendimento do espírito com a morte dele. A sepultura é apenas, então, a caixa que guarda o corpo de carne, que é a roupa que utilizamos durante a vida física que se encontra gasta. Então, o homem não encontrará na morte mais do que a vida. E no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Pois é. Então, Humberto de Campos, né, nessa mensagem, e para quem puder ler, né, com mais profundidade, com mais tempo, o livro, Reportagem de Além Túmulo, e especialmente nessa pequena fala, ele já nos expõe, né, que existem dois mundos distintos. Isso já está bem definido. E ele nos afirma que o homem não encontrará na morte mais do que vida. Porque o que morre é o corpo físico, o corpo de carne, o espírito continua. Então, é a vida depois da vida, não é mesmo? Há vida no mundo espiritual. E há um mundo físico, material ou corporal. Um mundo físico composto de espíritos com corpo denso. Nós temos aqui, né? E para exemplificar mais para vocês, nós temos aqui uma outra imagem, né? Quando vocês me acompanham. Então, no momento, todos nós vivemos nesse mundo físico. Vocês podem ver aí na figura mais escura, no mundo material, denso. Mas há também vida no outro mundo, bem mais amplo, que é o mundo espiritual. E nesse instante, por exemplo, também há muitos espíritos, olha só que legal, assistindo essa nossa conversa. Espíritos vivos, né, que eles são, porém, sem o corpo de carne. O mundo espiritual, então, gente, é formado pelos seres desencarnados, mas que possuem corpos mais sutis, mas que são corpos. E a matéria, a famosa matéria chamada de quintessenciada, como já nos diziam os filósofos antigos. Bom, nas questões 84 até 87 de O Livro dos Espíritos, são abordadas mais peculiaridades dessa relação, né, do mundo espiritual com o mundo físico. Os seres vivos, devido à materialidade ou densidade dos corpos físicos, estão temporariamente na Terra, no mundo material. É o que fazemos aqui. Já os seres do mundo espiritual, eles encontram-se sempre, por toda parte, ao nosso redor. O mundo dos espíritos envolve o mundo material, como vocês podem ver aí, né, no quadrinho, né? Resumo. Sim, gente, o mundo material está dentro do mundo dos espíritos. Olha aí, vocês poderem, né, entender. É isso mesmo. Todavia, nos dois mundos, material e espiritual, os seres estão vivos, mas com diferentes densidades dos corpos. Repetindo isso. Bom, há uma série muito famosa, né, inclusive atualmente na internet, aí no serviço de streaming famoso, né? Tem até uma menina lá com... Bom, enfim, essa série fala de um mundo paralelo ao nosso. E dão nessa série o nome, né, para esse mundo de mundo invertido. Bom, é uma ideia, né, que não é igual exatamente ao mundo espiritual, mas é bem aproximada, tá? Essa ideia de mundo espiritual. Então, de acordo com a questão 84 de O Livro dos Espíritos, os dois mundos, espiritual e físico, são, de certa forma, independentes. Todavia, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem, né, em todos os instantes de um sobre o outro,
essa interdependência. Se não fosse assim, nós não teríamos tantos fenômenos ocorrendo, tantos fenômenos sendo pesquisados, fenômenos, inclusive, relatados até nos antigos textos bíblicos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Bom, o mundo espiritual é tão real que todas as religiões que conhecemos ou temos notícias mencionam a sua existência. Várias religiões apontam que o mundo espiritual é habitado por anjos e demônios. E nele existem o céu, o inferno e algumas crenças religiosas até purgatório. Então, na visão do espiritismo codificado, no mundo espiritual, existem, né, há uma explicação mais elaborada. Porque é dito que existem faixas de esferas espirituais, né, das mais elevadas às menos, colônias espirituais, como, por exemplo, a famosa colônia do Nosso Lar, e as regiões do umbral, ou regiões umbralinas. Ou seja, são outros nomes, né, para quem está atento, preste atenção, designações diferentes para basicamente as mesmas coisas. Olha só. E temos até civilizações antigas que apontavam nomes para o mundo espiritual, como Valhalla, Olimpo, Campos Elíseos, dentre outros. Na verdade, colônias espirituais. Né? As pessoas até já se acostumaram, né, com esses nomes. São termos, inclusive, aproveitados aí, mencionados por muitas obras literárias, cinematográficas, né, de super-heróis, séries de TV, séries de serviço de streaming, e por aí vai. As pessoas vão se acostumando, e essa é a ideia. Com os termos, né, Bom, então agora nós vamos falar aí um pouquinho sobre esses elementos gerais do universo, fluido cósmico universal, FCU, né? Corpo físico, alma, perispírito e espírito, que já estamos conversando, mas vamos agora ampliar. Então, vamos lá. A alma perde sua roupagem física ao desencarnar e retorna ao mundo espiritual utilizando um corpo mais sutil conhecido pelo nome de perispírito. Ou seja, estou falando aquilo que eu já falei com vocês aqui antes na conversa e acrescentando agora a palavra perispírito. Então, seu novo renascimento na matéria, né, o renascimento da matéria do espírito, ou seja, sua nova reencarnação, dará ao espírito um novo corpo de carne ou material. A encarnação está ligado com esse novo corpo, enquanto a ressurreição está ligado com a alma, tá? Não tem nada a ver com o corpo material, tá? A ressurreição, né? Essa melhoria de estágios evolutivos do espírito. Bom, vamos continuar, fechando esse parênteses. Então, a nova vida no mundo material, né, a nova reencarnação, a nova encarnação, será no planeta Terra ou em outros mundos, né, em diferentes corpos, de acordo com os elementos e, né, a respectiva atmosfera lá do planeta. Mas, enfim, a alma continua reencarnando até atingir a perfeição espiritual. De acordo com a questão 27 de O Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria, ou seja, a Trindade Universal constitui o princípio de tudo que existe no universo. Então, a matéria é o elemento material e o espírito é o elemento inteligente. A matéria é conceituada na letra A da questão 22 do Livro dos Espíritos como o laço que prende o espírito. A matéria é o agente sobre o qual o espírito atua. Tá bom? Colocando mais um novo quadrinho aí, né? Resumindo o que eu falei, vamos continuar. O fluido cósmico universal, então, desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Ele, né, o FCU, o fluido cósmico universal, colocado entre o espírito e a matéria, ele funciona sob a ação do espírito. Então, esse termo fluido cósmico universal, ou somente fluido cósmico, foi primeiramente usado, tá, pelo magnetizador Franz Anton Mesmer. Então, toda a matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. Então, o FCU é o elemento no qual todo o universo está mergulhado. Os planetas, as constelações, sóis, mundos, seres e por aí vai.
constitui esse fluido uma espécie de telégrafo universal, podemos assim dizer, que liga todos os espíritos, todos os mundos, e permite que os espíritos se correspondam um com o outro. As modificações e respectivas transformações do FCU dão origem ao que é orgânico e também ao que é inorgânico. O FCU encontra-se espalhado por todo o universo. Ele se apresenta, né, no estado de éter, ou imponderável no mundo espiritual, e no estado material, né, ou ponderável, né, no mundo físico. Cada vez que reencarnamos, nós, espíritos, utilizamos um corpo espiritual que é o perispírito, repetindo. Então, o material, né, que é utilizado para formar este perispírito é retirado do FCU, do planeta que reencarnamos, do respectivo planeta que reencarnamos. Se o planeta for inferior, o perispírito será mais grosseiro. Se o planeta for mais evoluído, o perispírito será mais sutil. Enquanto o corpo de carne, o corpo físico, é o veículo de manifestação do espírito no plano mais denso, que chamamos de plano físico, o perispírito é o veículo de manifestação do espírito no plano mais sutil, no plano dos espíritos, no plano espiritual. O perispírito é a ligação do espírito com o corpo físico quando este se encontra reencarnado, renascido. Então agora, né, vamos continuar, enquanto vocês vão acompanhando aí mais uma elaboração aí mais uma imagem, né, sintetizando o que eu estou falando para vocês. Então, o homem, né, o ser material, portanto, formado por 3 partes essenciais. O corpo, né, ou o ser material, né, que é o corpo físico mais perispírito mais espírito. A alma, que é o perispírito mais espírito. E o princípio intermediário, ou perispírito. Substância ou envoltório semimaterial do espírito, né? Então, nós podemos ver isso, como coloquei aí, nas questões 135 e 135A de O Livro dos Espíritos, onde você obterá maiores informações. O corpo físico é um envoltório material. Ele envolve o perispírito, que, por sua vez, envolve o espírito. A alma é o espírito vestido pelo perispírito. Quando o corpo físico falece, a alma abandona o mundo material e passa a o quê? Poder vagar livremente. Por onde? Pelo mundo espiritual. Ninguém vê o espírito, na verdade, né? E sim o perispírito de um espírito. Porque o espírito não tem forma. E a forma do perispírito é basicamente a mesma, né? Do corpo de carne. Bom, então agora, evoluindo, né, no assunto, nós vamos aí para os atributos especiais do espírito, né? Agora nós introduzimos as ideias básicas, né, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material, o mundo físico, espírito, matéria, fluido cósmico universal, perispírito. Então está na hora de utilizarmos esses conhecimentos e interligarmos para entendermos ainda um pouco mais. Então os espíritos são dotados desde a criação de 3 atributos especiais, né? Dos 3 atributos especiais, perdão. Inteligência, vontade e pensamento. O pensamento é a essência do próprio espírito. Desejos, emoções, sentimentos, vontade, ideia e imaginação são pensamentos. Não conseguimos parar de pensar. Nem dormindo ficamos sem pensar porque temos sonhos. Nosso corpo dorme. A gente sonha porque o nosso espírito não dorme. Se fôssemos espíritos bons, se formos, né, teríamos a predominância do espírito sobre a matéria e só cultivaríamos o quê? Bons pensamentos, paixões e boas emoções. Os fluidos, então, são o veículo do pensamento e os espíritos agem sobre ele. A inteligência, gente, se revela por atos voluntários, né, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias, né? A gente pode ver mais isso lá no capítulo 3, item 12 do livro de Gênesis, do Pentateuco Espírita. Então, a vontade é atributo essencial do espírito.
isto é, do ser pensante. Diante de um fato, podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. Diante de um pensamento bom ou não, podemos afirmá-lo, negá-lo ou suspender o juízo. Não é? A prece, gente, que fazemos por outrem, é um ato dessa vontade. Não há como entender as relações de além-túmulo sem termos noções dessas questões, como, por exemplo, o fluido cósmico universal, onde entra o FCU para ocorrer as comunicações entre os espíritos desencarnados, encarnados e desencarnados. Como entender as diferentes ordens de espíritos mencionadas na questão 274 do Livro dos Espíritos? Como saber que o espírito é superior ou inferior? E por que é inferior ou superior? Como isso influi no tipo de matéria do corpo físico ou do corpo espiritual ou perispírito? Hein? Bom, então, há subordinação e autoridade, sim, entre os espíritos. Não é? Isso ocorre de acordo com a ascendência moral, e tudo isso está relacionado também com a ascendência moral. Não há espíritos de baixa moralidade superiores, ou seja, mais poderosos do que espírito de moral mais elevada. Portanto, para a doutrina espírita, não existe um ser maioral do inferno que possui capacidade de rivalizar com Deus. Jamais. A elevação espiritual, de acordo com a questão 275 de O Livro dos Espíritos, não possui relação com o poder, nem com a riqueza, nem com a fama, nem com o status que alguém, né, goza na vida material. Um rei, né, como já mencionei antes, ou um general no mundo físico, não gozará dessa posição no mundo espiritual, poderá não gozar dessa posição no mundo espiritual. Aquele que foi grande na terra, se foi orgulhoso, vaidoso e por aí vai, sentirá uma enorme humilhação no plano do espírito. O título não é nada, gente. A verdadeira superioridade do espírito encontra-se na sua moral elevada. E vamos desenvolver agora o que é essa moral elevada. Espíritos elevados, olha só, não exercitam a crítica, não prejudicam, não procuram brigas. Espíritos elevados cultivam a união, a simpatia, a compreensão, a amizade, a solução dos problemas, a ajudar nas dificuldades. No plano espiritual, os bons espíritos vão a todos os lugares. As regiões habitadas por espíritos elevados são interditadas aos espíritos inferiores. Lá na questão 89, né, de O Livro dos Espíritos, por exemplo, é apontado que os espíritos percorrem o espaço com a rapidez de pensamento. E os espíritos, gente, eles acessam locais de frequências mais elevadas. Quanto mais puras forem suas vibrações, essas e outras, né, então, formas de liberdade são gozadas pelos espíritos à medida que se elevam. Todavia, lá na própria questão 280 do Livro dos Espíritos, é apontado que os bons espíritos, mesmo podendo estar em qualquer lugar, optam por estar onde? Sempre por perto, nos auxiliando, buscando atender a nossa prece, né? Buscando aí ajudar a gente que, né, faz um monte de besteira, pensa um monte de besteira. Então, enquanto os espíritos inferiores, eles têm prazer de provocar divisão, né, de nos influenciar para o mal, os espíritos elevados se encarregam de fazer justamente o oposto. Né? E aí, dando continuidade a essa explanação, né, sobre espíritos superiores, inferiores, hierarquia, né, nós temos agora essa questão da hierarquia, né, entre os espíritos, as ordens e tudo mais. Vamos detalhar mais um pouquinho. Bom, então, vamos ver um pouco mais sobre essas ordens e sobre essas hierarquias de espírito quando vocês acompanham o resumo aqui. Vamos lembrar de Gehu,
um espírito protetor mencionado lá no livro Reportagens de Além Túmulo. Sua dedicação e devoção à proteção do encarnado, protegido por ele, gente, encontra-se descrito lá na obra, para vocês entenderem um pouco mais. Bom, e na questão 274 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se há diferentes ordens de espíritos e se delas resultam hierarquia de poderes, subordinação e autoridade. A resposta, né, foi que há sim. Então, há uma hierarquia, e muito grande, mas não é como a hierarquia, né, praticada aqui na Terra, que geralmente é pela força. Né? É claro, gente, que a hierarquia é algo fundamental para manter limites, equilíbrio, né, ordem e tudo mais. Mas nós sabemos, né, que no nosso mundo aí nós temos excessos, temos exageros, né, e por aí vai. É nesse sentido que eu estou falando. Né? Mas no caso dos espíritos, tá? No plano espiritual, ou do próprio espírito mesmo que tem encarnado, há uma autoridade desse espírito que não é imposta pela força física. Mas então como é essa autoridade? É uma autoridade que eles exercem, né? Elas ocorrem assim devido a uma ascendência moral irresistível, de acordo com os próprios espíritos. Esclarecem, Kardec. O ser emana uma vibração que contagia, sabe? Ele envolve a gente, nos acalma e por aí vai. Nós temos um exemplo dessa questão irresistível, lá no final do livro Libertação, no caso do espírito Gregório, que foi um papa em sua última vida física. Gregório, ele exercia o papel de julgador e de sentenciador de almas, né, que cometeram erros em vida. Então, lá na cidade, né, espiritual, lá, né, das sombras, né? Então, no momento da intervenção dos espíritos de luz, né, nessa cidade das sombras, no umbral, que ele dominava lá, se achava aquele que exercia, né, a justiça e tudo mais, sua antiga mãe estava entre as almas luminosas que foram em socorro dos espíritos que estavam lá sendo maltratados, né, por Gregório, os asseclas das sombras. E Gregório puxou sua espada para esses espíritos. E um pouco depois reconheceu sua querida e luminosa mãezinha. Isso fez se entregar, perdeu as forças e até teve uma questão de modificação do perispírito dele. Bom, ele, né, Gregório, estava diante do amor e carinho que aquele ser representava para ele. Isso, gente, é um dos muitos exemplos, é um bom exemplo de atração irresistível. Espíritos elevados possuem esse magnetismo, essa capacidade. Diante daquele espírito, né? O espírito de luz como o espírito de Jesus, né? Os relatos quando ele ficava né, na frente das pessoas. Bom, e hoje em dia, né? Quantos de nós temos feito o papel, não de espíritos elevados, mas sim de Gregório? É uma reflexão. Dá crítica para todo lado que as pessoas fazem. Todo mundo aponta os erros dos outros, né? Dos homens públicos, do outro lá, que elege como desafeto, só porque não pensa igual a você, tem posições filosóficas, políticas, religiosas ou futebolísticas diferentes. Aí já vira inimigo. Os meios de comunicação só criticam. Nas mídias sociais, há brigas por prevalência de pontos de vista. Né? Todo mundo querendo garantir, de certa forma, suas parcelas de poder, impondo verdade. Bom, e aí ainda se sentem melindrados, né? Porque fui xingado, sofri um tipo de, sei lá, né, preconceito, por aí vai. Mas poucos praticam o perdão e o exercício da simpatia. Pois é. Buscam se vingar, revidar, né? Acham, assim como Gregório, que estão agindo em prol do bem,
da moral dos bons costumes, vamos mostrar o que é certo. Mas não é verdade, né? Tem muita coisa aí viciosa moralmente falando. A vítima acaba se tornando, na prática, um monstro que achava que combatia. E dá-lhe energia negativa, doenças. Temos aí pandemia de Covid, outras que estão aí querendo vir, né? E por aí vai. Bom, retornando então à superioridade dos espíritos, após aí, né, esse parêntese, a refletirmos, nós temos que essa classificação de elevação, de ascendência moral, é chamada de escala espírita, a qual é mais esmiuçada, para quem quiser, né, ver mais detalhes, lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, ou até outros estudos que foram feitos aqui no canal, específicos sobre isso. Então, ela é baseada nas qualidades, virtudes, imperfeições e vícios apresentados por cada um de nós. É importante dizer que a classificação dos espíritos não tem essa rigidez, né? Essa linha divisória estrita, definida, mas ela serve para termos uma boa noção da evolução espiritual, que é bem diferente como muitas pessoas se comportam hoje, como eu falei ali, dando exemplo de Gregório. Então, os espíritos, gente, são de diferentes ordens de acordo com o nível em que praticam, exercitam virtudes e deixam de lado vícios. Ou seja, o nível de perfeição moral que tenham alcançado. Então, na questão 97 de O Livro dos Espíritos, são apontadas 3 ordens principais. Primeira ordem, espíritos que chegam à perfeição. Segunda ordem, espíritos que só possuem o bem como sua preocupação, como vocês podem ver aí, ó, no resumo. E terceira ordem, espíritos imperfeitos, somos nós, sim, que ainda possuem mais inclinações, né? Fazemos mais o mal que o bem, oscilamos entre o bem e o mal. Então, pessoal, já é possível perceber, né, em que grau e por que, né, estamos nesse grau que nos encontramos, a maioria de nós. É só analisar nossas boas e más tendências. No planeta Terra, a imensa maioria dos espíritos encarnados se caracteriza por enorme imperfeição moral. Todos nós, inclusive quem vos fala, somos espíritos imperfeitos, ainda muito atrasados. Mas nossos guias e mentores já são espíritos mais elevados, ainda bem, né? O planeta Terra é um grande hospital, gente. É um mundo de provas e expiações ainda. Porém, em processo final de transformação para o mundo de regeneração que estamos vivendo agora, né? Essa transição planetária no finalzinho. Então, evoluindo e falando desses mundos, dessa questão de transição planetária, né? Em apertadíssima síntese, vamos falar que o quê? Nosso planeta ainda é um planeta de doentes, como repetindo o que eu acabei de falar. Doentes morais, né? De prática de vícios, mais vícios do que virtudes. As pessoas sempre que podem ser divididas em grupos opostos, eu dei o exemplo do Gregório, e se desenvolvem, né, desenvolvem a discórdia, né, ficam se rivalizando. Tudo é motivo a rivalizar. Dentro do seio da família, fora do seio da família, entre vizinhos e por aí vai. Mas há, gente, humanidades que já aprenderam a ser melhores do que isso. E para elas há mundos compatíveis, bem mais evoluídos. Então, assim como os espíritos são classificados em 3 ordens, os planetas do universo são classificados em 7 tipos de mundos, como eu coloquei aí para vocês. Basicamente, né, temos no universo os mundos mais elevados, que são os mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos puros, nos quais o bem reina de forma absoluta. A seguir, há os mundos felizes, habitados somente por espíritos bons, de segunda ordem, né, das 2 primeiras classes, ou seja, espíritos superiores e espíritos prudentes. Nesses mundos, né, então, que há o bem e o mal, mas o bem supera o mal. Então é importante reforçar que espíritos bons são muito elevados, mas não são espíritos puros ainda. Ou seja, não atingiram a perfeição, essa perfeição que não é absoluta, é uma perfeição relativa. Perfeição absoluta só cabe a Deus. Depois, há os mundos de regeneração, que nós estamos galgando aí para entrar nessa transição. Nesses mundos de regeneração vivem espíritos bons, das 2 últimas classes, ou seja, espíritos sábios e espíritos benfeitores. Logo abaixo temos os mundos de provas e expiações, que é o atual estágio
ainda do nosso planeta Terra. E no orbe terreno, assim que nos mundos semelhantes, né, como nos mundos semelhantes, habitam que os espíritos imperfeitos com todas as suas classes. Então é fácil perceber isso. Ainda há guerras e conflitos, há muitos donos das verdades. As pessoas ainda cultivam muito orgulho, egoísmo, vaidade, né? Bom, enfim, após essa explanação resumida sobre os mundos, vamos entrando aí já com todo esse conhecimento, falando mais um pouco sobre a comunicação entre os espíritos, laço, afeição, simpatia e antipatia, né? Lá na questão 282 do Livro dos Espíritos, Kardec pede esclarecimento sobre a comunicação entre os espíritos. Como os espíritos se comunicam? Os espíritos se veem ou se compreendem? Não é? E falando sobre espíritos elevados, mais elevados, menos elevados, perispíritos, vícios, virtudes, nossos comportamentos, nós já temos uma ideia como nós nos comunicamos, né? Espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Então, os espíritos se evitam e se aproximam de acordo com a semelhança ou antipatia de seus sentimentos da mesma forma que ocorre no mundo material. Além da simpatia geral, fundamentada na semelhança entre eles existente, os espíritos se ligam uns aos outros por afeições particulares, tal como sucede entre encarnados. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância, né, de tendências e instintos. Então, se unem para o mal, para o bem, para fofocar sobre os outros, para fazer besteira, para quebrar coisas, ou para objetivos mais nobres. A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrelaçamento dos fluidos peculiares de cada um. A afeição mútua que dois seres se consagram na Terra continua a existir no mundo espiritual se ela é originada de verdadeira simpatia, né? Agora, caso contrário, se nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa, né? Porque é beleza, é por riqueza, dinheiro, poder e por aí vai. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis no mundo espiritual do que na Terra. Por quê? Não se acham subordinados a estes caprichos dos interesses materiais que eu falei aqui. Então, a enorme maioria das relações do mundo físico, né, que muitos confundem com o amor, nada mais é do que alimentada por outras influências. A alma gêmea não existe. Se existisse, né, cada espírito não teria a sua individualidade. Então, o atual estágio de evolução dos espíritos na Terra ainda não permite que enxerguemos a real extensão do significado do amor. Retornando, então, né, à questão da comunicação, os espíritos se comunicam entre si pelo fluido universal, que já falamos, né, que estabelece entre eles o quê? Constante intercâmbio. Uma vez que o veículo de transmissão dos seus pensamentos, né, como para nós é o ar, né, pelo qual se propaga o som. O fluido cósmico universal faz isso com os espíritos em todo o universo. Essa é a razão pelo qual os espíritos não podem reciprocamente dissimular os seus pensamentos. No plano espiritual, não dá. Particularmente os espíritos imperfeitos, como nós, em relação aos espíritos superiores, uma vez que, né, eles vão perceber. Bom, então, vamos agora, né, falar sobre a alma após a morte. Esse retorno do espírito à pátria espiritual. Vamos lá, gente. É fato, então, relatado por vários espíritos que o aprendiz na Terra se sente extremamente envergonhado quando confronta as ideias que traz, quando se defronta com a verdade que se revela logo após a morte do corpo de carne. E dá para entender isso agora, porque eu estou falando com vocês aqui até agora, até esse momento, né, sobre como é a relação do mundo espiritual, como ocorre isso, né, as hierarquias, as ordens, o perispírito, o quarto universal e por aí vai. Então, para os orgulhosos, né, para os vaidosos, que você veja só, a pessoa acreditava numa coisa, aí se defronta com a verdade após a morte, né, do corpo. Então, para os orgulhosos, os vaidosos, os preconceituosos, os hipócritas, é duro
ter que rever qualquer tipo de convicção religiosa, moral, seja de que ordem for. Ele acha que ele sabe tudo, sabe mais do que todo mundo sobre qualquer coisa. História, matemática, política, filosofia, futebol e religião e por aí vai. O que ele acredita que é o certo e que é a verdade. Mas aí a pessoa morre no mundo espiritual. Né? Então, para os vivos que pautam a existência pelo pentagrama das convenções sociais, o morto com as suas verdades será invariavelmente um fantasma bem desejado. Em vida após a morte. A vida após a morte é inconcebível para alguns ainda. Né? É importante, então, gente, não cristalizar-se, né, em ideias e concepções. Vamos nos abrir para o novo, para aprender. É importante sempre confrontar, rever, aprender coisas novas. O mundo de hoje, inclusive, despeja coisas novas com velocidades cada vez maiores. O espírito do irmão Jacó, por exemplo, lá no livro Voltei, tá? Ele nos diz que depois da sepultura, sabemos, gente, com exatidão, que o reino do bem e o domínio do mal, né, moram, na verdade, dentro de nós mesmos. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente escolheria outras normas de conduta na Terra. O falecimento, a morte, né, mais conhecido do espiritismo como desencarne, é momento de construção mental, moral e espiritual do desencarnado, do recém-falecido. É claro que, para auxiliar o espírito nesse momento, os amigos e a família devem buscar mentalizar bons pensamentos. Logo, após deixar o corpo, a alma não tem imediata consciência de si mesma. Olha o problema. O espírito fica perturbado por algum tempo logo após a morte. De acordo, inclusive, lá com a questão 63 do Livro dos Espíritos. Então, é claro que nem todos os espíritos sentem essa perturbação, né? Ou se sentem, né? Ou ela dura, né, muito tempo. Tá? É claro que, como tudo que nós conversamos até agora, vamos botar em prática, como já falei, isso depende da evolução moral. A ocorrência e a duração dessa perturbação espiritual logo pós-morte, né, é muito variável. Pode ser de algumas horas, meses ou até anos. Vamos lembrar lá do caso do espírito de Samson, lembra? Amigo de Kardec, membro da Sociedade Espírita de Paris, parisiense, relatado lá na Revista Espírita de 1862, que se comunicou por poucas horas após o seu desencarne, sua morte. Aquele, então, gente, que já está elevado, se reconhece quase que imediatamente assim que morre. Por quê? Porque ele pregou a união, a compreensão, não praticou vícios, não é mesmo? Porque ele se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, não deu tanta importância. A prática do bem e a pureza da consciência são os fatores que exercem a maior influência, né? Principalmente nesse recente pós-morte. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria que se dissipa, né? Essa espécie de nevoeiro que turva os pensamentos logo após a morte. Então, a questão 286 do Livro dos Espíritos nos expõe que nem sempre a alma, gente, que falece, vê de imediato, né, os parentes, os amigos já falecidos. Muita gente, inclusive, tem esse questionamento. Vai ver meu avô que faleceu, vai ver meu tio, minha mãe, por aí vai. A alma do justo, ela é recebida no mundo espiritual como um irmão muito querido. Bom, agora, aquela pessoa que foi mal, que enganou, que pregou a desunião, que criticou, briga, agora eu quero guerra, agora é briga e tal, que prejudicou, né, é vista como de ser desprezível no plano espiritual e vai sofrer. Bom, mas mesmo assim, né, nós temos justiça divina, porém temos misericórdia divina. E sempre que for possível, nossos parentes e amigos venham ao nosso encontro. Há casos até, né, em que nos auxiliam no desprendimento dos laços materiais. Mesmo nosso merecimento, não estamos lá, essa coisa toda. Sobre isso, né, temos alguns exemplos na literatura espírita. Vamos falar de novo aqui no irmão Jacó, lá no livro Voltei. O irmão Jacó foi o pseudônimo escolhido, né, por Frederico Figner. E ele foi, além do dono da EMAI Odeon, né, trouxe o fonógrafo para o Brasil, também foi tesoureiro, amigo, né, de Thomas Edison, né? Ele também foi tesoureiro, vice-presidente, membro do Conselho Fiscal da Federação Espírita Brasileira.
Federico Figner desencarnou em 19 de janeiro de 1947, aos 81 anos, no estado do Rio de Janeiro. Logo após sua morte, foi recebido no plano espiritual por sua filha e por ninguém menos do que o Dr. Bezerra de Menezes. Olha só que legal. Então, o espírito do irmão Jacó nos traz lições e esclarece dúvidas, né? Importante, como o desligamento do corpo, lá no livro Voltei, para onde vamos a morrer, revermos nossos entes queridos já desencarnados. E o livro Voltei se inicia com o desencarne dele, que é detalhadamente relatado. São várias páginas descrevendo o que o irmão Jacó sentiu e o que ocorreu ao redor. Bom, chegando aí, né, finalizando, que o nosso tempo está estourando, o perispírito, então, como vimos, é invólucro fluídico, semimaterial, que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual, constituído de fluidos próprios, né, do mundo que estagia. O perispírito serve de elo de ligação do espírito com o corpo. Então, à medida que o espírito evolui, gente, nós precisamos abandonar paixões e vícios, né, transformá-los em virtudes, né, para sermos espíritos mais evoluídos, para espíritos mais leves, né, e por aí vai. Sofrermos menos. Então, diante dessa evolução de moralidade, o nosso próprio estado íntimo se reflete no perispírito. As virtudes sutilizam o perispírito, já os vícios fazem o efeito contrário, né? Orgulho, inveja, vaidade, tristeza, desânimo, cólera, tornam o nosso material, né, espiritual mais grosseiro. No nosso lar, André Luiz nos conta que após a sua desencarnação, permaneceu durante 8 anos em estado de perturbação numa região do plano espiritual, que ele denominou de umbral, por reunir temporariamente os espíritos encarnados desequilibrados pelos delitos cometidos na Terra. Vamos tomar cuidado, tá, gente, com isso, tá? Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, afirma que a morte será a mesma para todos, mas para cada um de nós será reservado um bangalô subterrâneo, uma sepultura e uma sentença clara de justiça celeste que no mundo espiritual nos revelará quem verdadeiramente somos, tá bom? Então, nesse momento, né, nós vamos aqui partir para a nossa prece espiritual, nossa prece final, que já estamos estourando o nosso tempo. Então, vamos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes, mentalizarmos Jesus e a cor verde da cura, e vamos agradecer pela oportunidade de termos estado aqui hoje, e vamos refletir sobre tudo isso, vamos pedir auxílio para nossos guias e mentores em cada momento da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, pessoal. Bom, pessoal, e assim, agradeço a vocês a oportunidade, tá? Continuem enviando perguntas, colocações, questionamentos. Não deixem de assistir os vídeos, tá? Indique esses outros vídeos para o canal, para as pessoas. E, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Obrigado, pessoal do chat, também pela participação. Tchau, gente.